Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando é a professora Eliane e nós vamos para mais uma aula da disciplina Introdução à Enfermagem do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel. E hoje a nossa aula é sobre como aferir pressão arterial. Uma aula que eu sei que foi muito esperada, apesar que alguns de vocês já estão praticando, isso me deixa muito orgulhosa, muito feliz. Então, primeiro vamos compreender o conceito. Gente, pressão arterial nada mais é que a expressão em valor, em números, da pressão, da tensão que o sangue faz na parede das artérias durante a circulação, tá? Quando nós vamos aferir, nós vamos considerar, a sístole e a diástole, que são os dois movimentos cardíacos que nós aprendemos lá na aula de anatomia, lembram? Então, segundo o Ministério da Saúde, os valores ideais têm uma média aí de 120 por 80. Esse aí é o ideal. Claro que vai depender da anatomia da pessoa, vai depender do estilo de vida. Então, nós podemos ter aí uma pessoa de estatura mais baixa e magra, com uma pressão de 110 por 60, 100 por 60, e ela não vai ter nenhuma alteração porque é o biotipo dela. E nós podemos ter um homem alto, forte, que pratica exercícios físicos com essa mesma pressão, de 160 por 70, 110 por 60, 110 por 70, sendo 12 por 8, o 120 por 80, aí o limite do ideal. A hipertensão arterial sistêmica, o RAS, que é a pressão alta, é uma patologia, uma condição clínica multifatorial. O que é multifatorial, Pro? Várias coisas influem para que a pessoa desenvolva essa patologia, tá? E a pressão alta, ela é caracterizada por valores elevados e mantidos da pressão arterial. Então, um único pico não quer dizer que essa pessoa é hipertensa, mas se mantém aquele valor alto, aí sim, tá? Então, vamos lá. O que é sístole e o que é diástole? A sístole é a contração da musculatura cardíaca que vai ejetar o sangue para fora do coração para que ele corra nos vasos. E a diástole é o relaxamento, da bomba cardíaca para que haja a entrada de sangue vindo das veias para o coração, tá? Então, a sístole é a contração, a sístole é a pressão alta. Diástole é o relaxamento e a pressão baixa. Então, mais para frente, quando eu explicar para vocês sobre os sons, nós vamos entender qual que é o som da sístole e qual que é o som da diástole. Então, vamos lá. Os valores, padrão, que são padronizados pela literatura e pelo Ministério da Saúde. Então, uma pressão ótima, ela é até 120, a sistólica, e até 80 a diastólica. Menos que isso é até o ideal. Uma normal, aí uma pessoa que não tem hábitos de vida saudável, não pratica atividade física, no entanto está bem, ela vai ter aí até 130 por 85. O limítrofe quer dizer que são pessoas que já estão começando a desenvolver alguma patologia, são pré-hipertensos, eles vão estar aí a partir de 130 até 139, a sístole, e a diástole de 85 a 89. A partir de 140 por 90, mantendo esse valor, já passa a ser hipertenso estágio 1, indo até 159 por 99. A partir de 160 por 100 até 179 por 109, já é hipertensão estágio 3, tá? E a maior ou igual a 180 a sístole, maior ou igual a 110 a diástole, já é uma hipertensão estágio 3, uma pessoa que tem um grande comprometimento, e risco à saúde. E acontece também a hipertensão isolada, que é quando fica acima de 140 a sístole e a diástole tá sempre abaixo de 90, tá bom? Então, vamos lá, gente. A hipertensão arterial sistêmica, a RAS, ela está diretamente relacionada com hábitos de vida, excesso de peso, obesidade, consumo exagerado de sal, que é o sódio, consumo de açúcar, gordura, consumo de álcool, sedentarismo, estresse, noites mal dormidas, tá? E a prevenção primária, o básico, é a adequação dos hábitos de vida, E claro que a detecção precoce é o melhor tratamento em todas as patologias, inclusive na hipertensão. Então, olha lá,
A pressão pode estar baixa, normal ou alta. Às vezes você pergunta assim, você tem pressão alta? A pessoa, não, minha pressão é baixa. Gente, a pressão baixa também está ligado à alimentação, né? Claro que uma pressão muito baixa, um 6/4, um 4/2, pode simbolizar aí um infarto, tá? Temos que observar também. Agora, primordialmente, o risco está na hipertensão. Quais os equipamentos que nós vamos utilizar para isso? Basicamente, o esfigomanômetro e o estetoscópio. O estetoscópio, a composição dele são as olivas auriculares, as hastes, a barra reguladora de tensão, o tubo plástico, né, que vai fazer a transmissão dos sons, e a campânula que tem o corpo, e o diafragma é que vai ficar em contato com a pessoa, e o diafragma é que vai trazer o som para as olivas auriculares, tá? E o esfigomanômetro, ele vai ser formado pelo manguito, né, o manômetro, a válvula de pressão, que também é chamado que é onde nós vamos regular, abrir e fechar, e o bulbo, que também é chamado de pera. E tem as vias de conexão. Essas vias de conexão vão ligar a pera ao esfigomanômetro. Qual que é o preparo? Meu paciente pode chegar e simplesmente sentar e aferir a pressão? Não. É necessário que tenha um descanso de 5 a 10 minutos. Você tem que se certificar que ele não esteja com a bexiga cheia, que ele não praticou atividade física há menos de 60 minutos, que não fumou, que não se alimentou, que não teve consumo de bebida alcoólica ou café pelo menos 30 minutos antes, porque tudo isso vai influenciar nos valores que você vai aferir. O ambiente deve estar tranquilo e silencioso também. E o paciente, durante a aferição, tem que ficar em silêncio. Então, não praticar exercícios físicos pelo menos 60 minutos antes. Esvaziar a bexiga, porque o funcionamento renal controla a pressão arterial. Não fumar, não ingerir alimentos ou bebidas 30 minutos antes. E, claro, não falar durante o procedimento. Como que é a técnica? Gente, é uma técnica simples, mas que deve ser observada, porque o posicionamento inadequado vai te dar um valor errado, um valor errôneo, e isso pode colocar em risco a vida do seu paciente. Então, você vai colocar o manguito sem folga, tá? Aí coloca ele 2 a 3 centímetros acima do cotovelo, e vai centralizar a bolsa acima da artéria braquial. Gente, inclusive tem uma seta indicando, tá? Aonde está que a bolsa vai ficar direcionada para a artéria, tá? Coloque o estetoscópio nos ouvidos e na curvatura, né, para você ao escutar o pulso. Aí você vai procurar a artéria braquial. Quando você encontrar a artéria braquial, você vai colocar a campânula do estetoscópio, tá? Sem fazer pressão. Não precisa apertar, porque se você apertar pode abafar o som. Depois você vai inflar rapidamente até ultrapassar de 20 a 30 milímetros de mercúrio do nível estimado da pressão arterial sistólica. Como que você vai saber esse nível? Quando você apalpar o pulso, você vai sentir a palpação. Quando você for insuflando e parar de sentir o pulso, ali você vai insuflar só mais 20 ou 30. Por quê? No momento que parou o pulso, vai fazer um silêncio até. Quando você estiver escutando, vai ficar silêncio. Quando você parar de sentir o pulso, quer dizer que aquela circulação foi prendida. Olha lá, então. Manguito, a posição correta do manguito, o diafragma, né, do estetoscópio no pulso, o estetoscópio no ouvido e a pera para insuflar. Gente, insuflou, parou de ouvir o pulso, insufla mais 20 ou 30 e solta devagar. Você vai abrir o bulbo devagar. E aí, o que vai acontecer? Só um detalhe, gente. Quando apalpar o pulso, quando você sentir o pulso nos dedos e ele parar, ali é o nível da pressão. Provavelmente, quando você desinsuflar, quando você soltar, naquela região é que vai ter o primeiro som, tá? Olha lá. Gente, olha o que eu falei pra vocês, que vem mostrando a posição. Vocês estão vendo essa seta? Essa seta é a direção em que tem que ficar pra artéria, tá bom? E o que eu vou ouvir, Pro? Você vai ouvir os sons de Korotkoff ou Korotkoff, tá? Os sons de Korotkoff, eles são é o que vai te dizer
a pressão arterial daquele paciente, né? Através de meios não invasivos. Quem desenvolveu esse método foi um médico russo chamado Nikolai Korotkov durante a guerra, tá? E ele desenvolveu esse método de ausculta, que consiste no quê? Prender a circulação arterial e liberar e utilizar o mercúrio como medida para isso. Aí, como são os sons de Korotkov? Serão 5 fases e você vai auscultar o batimento cardíaco. Você vai escutar a pulsação. Na primeira fase, quando você soltar o bulbo e começar a escutar, primeiro vai ter um silêncio, tá? O primeiro ruído após esse silêncio é a pressão sistólica, é a pressão alta. Então, você vai estar ouvindo os sons e olhando o sigma-mamômetro. Então, quando começar os sons, você vai ver no sigma-mamômetro, inclusive, quando começa os sons, ele bate 2 vezes. A linha do sigma-mamômetro, a agulha do sigma-mamômetro, ela bate 2 vezes. Com o tempo, vocês vão conseguir ouvir e ver os sons, tá? Aí foi a sistólica. Lembra que a sístole, gente, contração cardíaca, tá? Que é a pressão alta. Sangue sendo ejetado do coração para as veias. A próxima fase são ruídos mais leves e longos, né? São murmúrios intermitentes. Depois, na terceira fase, novamente ruídos firmes e altos. Na quarta fase, vão ser ruídos abafados e leves, que é a pressão diastólica, que é o relaxamento cardíaco, que é quando o coração está sendo cheio de sangue, voltando das veias agora, tá? Aí, esse som, quando desaparecer esse som, é a pressão diastólica. Então, o primeiro som é a pressão alta, que é a sístole. O último som, o último ruído, que é um ruído abafado, é a diástole, que é a pressão baixa. Então, passei rápido demais, né? Desculpa. Então, gente, resumindo. Primeiro som, pressão alta. Segundo som, último som, pressão baixa. Pressão alta é a sístole, que é a contração cardíaca. Pressão baixa é a diástole, que é o relaxamento cardíaco. E o último, mas não menos importante, que é como aferir a glicemia capilar, que é algo simples, mas importantíssimo, porque a diabetes é uma patologia que pode levar a vários agravos que comprometem a saúde e o bem-estar dos pacientes. Então, o que é a glicemia? A concentração de glicose no plasma, tá? E o nosso corpo transforma alguns hidratos, né, de carbono, que são os carboidratos, em glicose. E a glicemia é o nível de glicose presente no nosso sangue. É simples, tá? Agora, devemos considerar que a pessoa não diabética deve ter uma glicemia de no máximo 99. O pré-diabético ele vai estar entre 100 e 125. E o diabético ele vai ter uma glicemia acima de 126 miligramas por decilitro. É simples, gente. Pega a fitinha, coloca a fita no aparelho primeiro. O aparelho vai identificar o número da fita e vai aparecer o número na tela. Na sequência, ele mesmo vai pedir a gota de sangue. Então, você faz a massagem na extremidade do dedo do paciente, fura com a lanceta e coloca a gotinha de sangue no local indicado. O aparelho vai contar 5 segundos, 10 no máximo, e vai apresentar o valor na tela. É simples, ó. Tá vendo ali o aparelho pedindo a gotinha? Fura o dedo, coloca a gotinha de sangue. Ele vai contar de 5 até 0 ou de 10 até 0, dependendo da marca do aparelho. E vai apresentar o valor na tela. Certinho, galerinha? Continuamos na próxima aula. E, é claro, dúvidas, chama lá no chat que eu tô esperando por você.